216 países, 32 milhões de adeptos no mundo inteiro. Os números são expressivos e mostram como os princípios estabelecidos pelo fundador do escotismo foram incorporados por milhões de seguidores. Foi o inglês Robert Baden-Powell quem criou as bases de um dos maiores movimentos educacionais, apartidários e sem fins lucrativos do mundo, e que em número de voluntários perde apenas para a Cruz Vermelha. Powell fez do movimento muito mais que brincadeira de criança, estimulou o trabalho em equipe e incentivou os jovens a assumir o próprio crescimento. Fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina são alguns dos principais legados. Toda atividade que a gente faz com o jovem tem um objetivo educativo. Então o adulto ele é formado através de cursos para que a gente possa, através do jogo, através do acampamento, através da excursão, trabalhar a educação com os nossos jovens. A gente não quer ter um bom campista, a gente não quer ter um bom mateiro, a gente quer ter um bom cidadão. Cidadãos ativos, cidadãos que participam, cidadãos que ajudam a construir um mundo melhor. Alguém que lá fora, na comunidade, faça diferença. Por isso mesmo, os escoteiros são estimulados a dar o exemplo. Tem que pensar que sempre tem que ser um exemplo, tem que ser educado com as crianças e tudo, mas é uma coisa muito divertida, praticamente é o que eu já aprendi, é o que eu já sei. Então eu tenho confiança no que eu aprendi para ensinar para os outros também. Tudo começou na Inglaterra num acampamento de 20 jovens organizado por Baden-Powell. A atividade envolvendo noções de orientação, segurança e primeiros socorros começou no dia 1º de agosto de 1907. Por isso a data é tão representativa para o movimento. As ideias de Powell chegaram ao Brasil em 1910. 3 anos depois, o movimento veio para Santa Catarina. O primeiro grupo do estado foi criado em Blumenau, na região do Vale. A história está nas páginas de um livro recém-descoberto na Alemanha. O primeiro grupo foi fundado em 13 de janeiro de 1913, aqui em Blumenau, na Neue Schule, que é a escola nova, pelo professor Kurt Bettner. Ele é um alemão, um professor que veio para cá e publicou 3 livros na Alemanha na década de 30. Um deles chamado Hallo Harald, que é o nome do filho dele, Harald, descreve as atividades desse grupo escoteiro, dos seus escoteiros e dos seus alunos. Ele mistura um pouquinho de ficção, um pouquinho de realidade, a experiência dele como professor, fatos que aconteceram na cidade, como uma enchente, por exemplo, e um capítulo todo dedicado à excursão que eles fizeram para Florianópolis em 1916. De lá para cá, o movimento cresceu e ganhou novos adeptos. Hoje, em todo o estado, são mais de 100 grupos, quase 6.400 integrantes, gente de praticamente todas as idades. Os mais novinhos são os lobinhos, que entram no ramo aos 7 anos e permanecem até os 10. Dos 11 aos 14, eles participam do ramo escoteiro. No ramo sênior, atuam os adolescentes de 15 a 17 anos. Dos 18 aos 20, os jovens são chamados de pioneiros. Passada esta etapa, os integrantes têm a chance de atuar como dirigentes ou chefes. Os primeiros são preparados para atuar na área administrativa. Os últimos recebem formação específica para trabalhar com as crianças. É o caso de Daniel, que desde o começo do ano assumiu essa responsabilidade. Todo o conhecimento que eu obtive, toda a minha vida escoteira, eu estou vendo agora como uma forma de repassar para os jovens, né? De ter as mesmas oportunidades que eu tive, ter as mesmas vivências de escotismo que eu tive, aí agora poder passar para as próximas gerações. Chefes ou dirigentes, todos por aqui são voluntários. São eles que orientam os mais jovens e ajudam a conduzir as atividades. Para auxiliá-los nessa função, muitos pais se integraram ao movimento. A ideia deu tão certo que em vários grupos do estado, famílias inteiras entraram para o escotismo. A da pequena Kathleen é uma delas. O pai, que já havia sido escoteiro, convenceu o resto da família a participar da atividade. Embora cada um tenha uma função específica no grupo, todos aqui atuam juntos. E são a prova. Família que trabalha unida, permanece unida. A gente descobre coisas novas, a gente interage muito com a natureza, a gente aprende coisas com bússola, amarras. E o principal é interagir com a família, que é um momento muito bom. A necessidade de
conversarmos do que nós vamos fazer, de que forma nós vamos trabalhar, nos aproxima, né? E a gente acaba sendo espelho para muitas outras pessoas, né? E isso nos engrandece interiormente, né? A gente acaba se conhecendo mais. Eu e minha esposa somos 30 anos casados e fatos que a gente não se conhecia, né? O movimento acabou trazendo essa oportunidade, né? A união da família, né? A gente estar mais juntos aqui, junto à natureza, atividades totalmente diferentes do dia a dia. A união, aliás, é uma das principais características do movimento. E quando eles se juntam em prol de uma mesma causa, todo mundo sai ganhando. Quem ajuda e principalmente quem recebe o auxílio. Seja em creches, asilos ou em favor de outros segmentos da comunidade, a ação escoteira é sempre pensando no próximo. Nosso lema é servir. E hoje a gente está botando em prática o nosso lema, que é servir. É um sentimento de gratidão assim, que a gente vai levar do ramo para a vida inteira. E a gente quer passar isso diante, deixar um legado, fazer história. Então a gente está fazendo isso com amor, com carinho. A gente quer que fique o exemplo do movimento escoteiro. O resultado não tem preço. Não há medalha no mundo que substitua o sentimento de ter feito uma boa ação. O que a gente propõe aqui nesse grande jogo, nessas grandes experiências que esses jovens tenham, é que eles se posicionem como pessoas que sejam responsáveis pelas sociedades e pelo meio que eles vivem, pela sua atitude e pensando qual é o impacto dessa atitude na vida do outro, né? E o ganho do jovem com essa atividade é perceber que o impacto do bem que ele provém ao outro é uma marca que ele deixa para essas pessoas a vida inteira. O princípio da ajuda ao próximo extrapola os limites do movimento. É aplicado para a vida e não apenas quando o escoteiro está em ação. Por isso mesmo, os ensinamentos e bases do escotismo norteiam a conduta e as atitudes de todos os integrantes. Que diretrizes são essas? Veja depois do intervalo. Entrar para o movimento escoteiro é uma escolha, permanecer um comprometimento. O que muda em relação a outras organizações é que não são os adultos que definem o momento em que esse compromisso deve ser aceito. A escolha é do próprio escoteiro. Mais que um simples ritual, a chamada promessa é o momento em que os jovens reconhecem que estão não apenas preparados, mas, acima de tudo, dispostos a seguir a orientação moral do movimento. Os elementos da promessa estão contidos nos princípios do escotismo. São princípios que nos norteiam enquanto seres humanos, onde o jovem é cortês, o jovem respeita o bem alheio, o jovem pensa primeiro nos outros, respeita a si próprio, é limpo de corpo e alma. Então, esta lei, que possui 10 artigos, adaptados para as faixas etárias, é realmente o propósito de Baden-Powell. É com base nessas diretrizes que os escoteiros desenvolvem a autonomia, a liderança, a consciência socioambiental. Tudo isso por meio de muita aventura e atividades ao ar livre. A programação varia de acordo com os grupos e suas diferentes áreas de atuação. Além do escotismo básico, Santa Catarina também tem escoteiros nas modalidades do mar e do ar. Cada modalidade tem o próprio uniforme e usar o traje, independente da ocasião, é uma forma de mostrar que o integrante literalmente veste a camisa do movimento. Nesse conjunto, o lenço usado em volta do pescoço tem um significado todo especial. Não é à toa que cada grupo escolhe o seu. O uniforme ele vai variar em determinados locais do mundo, ele vai ser, em algum lugar vai ser caqui, em outro vai ser azul, em outro vai ser vermelho, os distintivos também vão mudar a sua composição, mas o lenço ele está sempre presente como acessório principal. Então ele é o orgulho de todo escoteiro, né? A vontade do jovem quando entra, quando ingressa é botar o lenço, o orgulho do escoteiro é usar o lenço, a gente exalta isso em vários momentos do ano. Então é o símbolo da família, é o símbolo de ser um escoteiro. A peça é tão importante que acabou dando origem a uma outra tradição, a troca de lenços entre escoteiros de diferentes grupos.
O rito acontece especialmente nos acampamentos realizados pelo movimento em várias partes do mundo. Aqui no estado, um dos maiores é o acampamento regional, que em 2013 comemorou a passagem de um momento histórico, os 100 anos da atividade em Santa Catarina. O movimento escoteiro, ele, como movimento de educação, o resultado dele aparece em 7 ou 8 anos após a participação. Então, para quem tem 100 anos, dá para deduzir que tem ali algumas centenas, até milhares, né, de cidadãos muito bem preparados para a sociedade. Então isso é uma história que não é qualquer instituição com fins não econômicos, filantrópica, como é o movimento escoteiro, que chega ao centenário. Em momentos como este, que escoteiros dos mais variados grupos se unem numa só família. A identidade nasce dos mesmos princípios, é evidenciada pelas mesmas atitudes e externada pelos mesmos gestos, incluindo o aperto de mão. Sim, o cumprimento é diferente. O cumprimento escoteiro ele é feito com a mão esquerda. Uma tradição que Baden-Powell trouxe quando conheceu uma tribo indígena na África. E os guerreiros dessa tribo manuseavam um escudo com a mão esquerda e uma lança com a mão direita. Quando eles iam cumprimentar um amigo, eles baixavam a guarda do escudo, passando para a mão direita, né, e cumprimentavam um amigo. Então Baden-Powell, quando viu essa tradição, ele trouxe para o movimento escoteiro, para que as pessoas, quando se cumprimentassem, estivessem cumprimentando um irmão. Mas nada identifica mais um escoteiro que a saudação dos integrantes do movimento. A inspiração vem do lema original do escotismo, Be Prepared, que em português significa esteja preparado, e virou uma espécie de marca registrada que traduz ao pé da letra a condição de todo e qualquer escoteiro.